Seja bem-vindo a essa edição aqui informal do Paulo Figueiredo Show, onde eu estava aqui hoje refletindo aqui sobre a vida, comemorando a grande notícia da libertação, da liberação do Alexandre Ramagem, do grande Alexandre Ramagem. E aí eu falei: deixa eu dividir um pouco esse momento com a audiência, né, porque vocês acompanharam essa história. Então, não vai ser um programa com roteiro, vai ser um programa de bate-papo aqui com vocês, interação com vocês no chat. Quem achar que vale a pena, curta aí o vídeo. Deixa eu começar com uma. Eu vou, eu vou começar com uma história pessoal. Vocês não sabem os detalhes, eu acho que eu nunca contei isso no ar dessa forma, mas há alguns anos atrás, o governo brasileiro emitiu um mandado de prisão contra mim. E eu estava aqui já nos Estados Unidos, eu já moro aqui desde 2015, eu vim para cá no finalzinho de 2014, eu moro aqui desde então, e eles emitiram um mandado de prisão contra mim. Eu não sabia do que se tratava, fui informado pelos jornais, começou aquele assassinato de reputação e tal, e eu fui aos poucos me informando, constituí advogado. Naquela época ninguém sabia muito sobre isso, como é que funcionava e tal. E aí eu fui colocado na lista de difusão vermelha da Interpol. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Anos depois, o processo foi trancado contra mim, fui absolutamente exonerado de tudo, de todas as acusações. O meu nome foi retirado da lista da difusão vermelha da Interpol. Mas, nesse meio tempo, eu estava no final do meu processo de green card, que quem acompanha aqui sabe que é um processo demorado, né? O meu green card foi concedido aqui nos Estados Unidos pela categoria EB1A, que é para indivíduos de habilidades extraordinárias. Eu não nem vou contar para vocês quais são as minhas habilidades extraordinárias, que vou deixar para quando eu tiver o meu OnlyFans, mas o meu green card havia sido concedido nessa época, só que entre eu entre a minha entrevista e o processo de recebimento do green card, o meu nome entrou na lista da Interpol. Quando o seu nome entra na lista de difusão vermelha da Interpol, isso é uma coisa real, o seu visto é automaticamente cancelado pelo Departamento de Estado. Quando o meu visto foi cancelado, eu tinha um visto de jornalista aqui nos Estados Unidos, o meu visto foi cancelado, eu me tornei em processo de remoção, fiquei aqui sem status. E aí um belo dia, por volta de 7 horas da manhã, tocaram a campainha da minha casa, era um policial do condado de Broward, e perguntando: Paulo Figueiredo e tal. Eu falei: sim, sou eu. Eles: a gente tem uns documentos aqui para você assinar. Aí eu falei: documentos? Ele: é a respeito de um processo legal aqui, você pode vir aqui fora conversar com a gente? E aí, no momento onde eu botei o pé para fora de casa, eu fui detido pela polícia, chegaram os agentes do ICE e me prenderam. Só que eram 7 horas da manhã e eu estava com as minhas filhinhas pequenas sozinhas em casa. Minha então mulher tinha ido para o curso de inglês que ela estava fazendo, eu estava sozinho em casa e ia levar as minhas filhinhas, que na época eram bem pequenininhas, elas tinham, sei lá, acho que 3 e 4 anos, uma coisa assim, ou 4 ou 5 anos, 5 anos, e eu fui levá-las na preschool, né, como se fosse creche. E aí, naquele momento, os policiais do ICE a foram me deter e tal, foi até houve um momento ali de uma altercação, porque eu não queria que eles me levassem, deixassem as minhas filhas pequenininhas, que nesse momento estavam sentadas assistindo desenho animado, esperando a hora de ir para a creche, porque eram 7 e pouca da manhã. E eles foram muito gentis comigo, chamaram a minha foram no curso de inglês buscar a minha ex-mulher para não deixar as filhas sozinhas na escola, e eu fui levado
algemado pelas mãos e pelos pés para, imagina isso na minha rua, na época, na rua onde eu morava, tinha muito vizinho, todo mundo vendo aquilo, né, vários carros de polícia, e eu fui levado, eh, pelo ICE, naquele momento, para um centro de detenção. Eu passei, eh, 17 dias em Crome Detention Center, que é uma detenção federal americana de macacão laranja, igualzinho nos filmes. Depois vocês procurem aí Crome Detention Center. E passei 17 dias preso. A imprensa, quando soube, obviamente, aquele assassinato de reputação que vocês conhecem, festa na imprensa brasileira, e as minhas filhinhas, graças a Deus, eu consegui que minhas filhinhas não me vissem sendo preso. Elas eram bem pequenininhas, mas eu passei 17 dias longe de casa e eu sou muito próximo das minhas filhas, então as pessoas, eh, então elas obviamente sentiram muita falta do pai naquele momento. E eu me lembro muito bem quando eu estava preso, eu eu me dei bem na prisão, tá, eu até, talvez por essa minha natureza criminosa que a esquerda fala tanto, eu acho que só eu e o Ronaldinho Gaúcho temos um título de campeonato de futebol dentro da prisão, meu time foi campeão. Eu joguei pelada, fiquei muito bem dentro da prisão, aprendi muita coisa, mas eu me lembro que o que doía mesmo, que eu chorava, e chorei muito, era quando eu tinha que falar com as minhas filhas no telefone. Eh, por isso que quando eu vejo um vídeo como esse, bota o vídeo separa aí, Gabriel, o vídeo do Ramage encontrando a família dele, por isso que toca tanto em mim. Deus realmente é muito bom. Deus é muito bom. É muito fácil para mim ter empatia em relação a isso. Quando a Rebeca me ligou 3 dias atrás, antes 2 dias, né, foi na segunda-feira, 3 dias, né, segunda-feira de manhã, não tinha saído nada disso, né, na imprensa, eu imediatamente pensei nisso. Pensei nas filhas do Ramagem, pensei na esposa do Ramagem, pensei no que a minha ex-mulher, que foi uma tremenda guerreira, que foi ela que me tirou da prisão, no que essas pessoas estavam passando. Então foi muito fácil, né, muito fácil para quem passou por isso, ter empatia, né. É muito fácil você se colocar na minha situação, se colocar no lugar do Ramagem. E aí, se você tem a cabeça no lugar, você atura qualquer coisa, né. Você atura todas essas injustiças, todas essas esse todo esse despeito que eu ouvi aí nos últimos dias, inclusive de gente da direita, né, dos jornalistas sérios. Eu não vou transformar esse momento aqui num momento de treta, até porque, né, estamos aí hasteando bandeira branca, mas no final das contas, quando você pensa assim, nesse objetivo, nesse momento, que bom que foi gravado, porque quando você pensa nesse momento, aí é que você fala: "Puta, é isso, é isso, esse é o objetivo, todo o resto é ruído, todo o resto não importa, foco qual é a missão? A missão é ramagem em casa. Então deixa de xingarem, deixa de difamarem, deixa gente despeitada, gente que desdenhou até da queda da Magnitsky, gente que desdenhou da situação da Carla Zambelli.
para se colocar numa posição de superioridade, gente que a esquerda me achincalhando, a Globo News falando que eu estava mentindo, os veículos de imprensa dizendo que eu estava mentindo, né? Tudo isso passa. Tudo isso passa e eu posso aqui pegar só aqui alguns exemplos, né? O Mafinha compartilhou esse post aqui desse cara, o famoso Ken, o Renan Brites Peixoto, né? Alexandre Ramagem vai permanecer detido. Alan dos Santos, Ludmila, Paulo Figueiredo e a empresa Imigrex ainda não conseguiram reverter a situação do ex-deputado foragido nos Estados Unidos. Alan dos Santos, a Ramagem vai permanecer detido. Mas também CNN Brasil, a Taina Falcão, prisão de Ramagem é fruto da cooperação entre Brasil e Estados Unidos. O diretor da Polícia Federal, Andrei, dizendo que a prisão era uma cooperação internacional contra o crime organizado. Era a notícia. A notícia em todos os lugares era essa. E aí, né, o que a gente começa a ver nesse momento? A gente começa a ver. Bota o vídeo, eu vou reagir a alguns vídeos, já que a gente não tem roteiro hoje. Bota o vídeo do Otávio Guedes passando vergonha na Globo News, por favor. Não deixa de ser curioso, porque eu vou ler aqui um tweet do Ramagem, né? Ele, no dia 12 de fevereiro, tá ele, Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos. E o Eduardo Bolsonaro escreve assim: não podemos retornar à nossa pátria, mas ao menos estamos livres. Ele, Alan e o Ramagem. Então existia uma exaltação sobre liberdade nos Estados Unidos, até um puxa-saquismo mesmo em relação ao Trump, como ali um refúgio onde você pudesse viver em segurança, né, onde era respeitada ali respeitadas todas as liberdades. Então não deixa de ser irônico, né? Não deixa de ser irônico. E ao caminhar na rua, ele é preso, falta de documentos, né? Não está numa situação regular. Que virou rotina para o ICE fazer esse tipo de procedimento. Aqui no Brasil, antigamente, chamava vadiagem. Vadiagem. Olhou, desconfiou, parou e documento. Se você não tivesse documento, você era levado para uma averiguação por vadiagem. Aliás, existe. Bota o vídeo da... O Otávio Guedes não precisava ter passado essa vergonha. O Otávio tem meu contato, podia ter conversado comigo, eu ia informar ele o que ia acontecer. Bota o vídeo da Ana Flor, por favor. Pôde assinar um tratado de colaboração de crime organizado, informações, etc, etc. Seria estranho, né, um país ter tratado. Algumas fontes da polícia, inclusive, estão reforçando esse tratado. Assim, quer dizer, vai assinar um tratado, né, de cooperação contra pessoas fora da lei. E um foragido é um fora da lei. Ele está cometendo crime. Sim. Fala, Ana. Eu estava falando agora com uma fonte da Polícia Federal que participou dessas negociações todas, e essa fonte refuta a ideia de que foi um acaso a prisão do Ramagem. Ele diz que essa prisão se deu por fruto de cooperação internacional. Quer dizer, ainda não temos mais detalhes se o Ramagem vinha sendo monitorado, se as autoridades brasileiras indicaram onde ele... Envelheceu mal, né? A fonte envelheceu mal. Envelheceu tão mal que vamos ver o que a Globo hoje em dia fala sobre o Ramagem ter sido solto. Do próprio Ramagem, né? Conversei com algumas pessoas, um aliado de Ramagem chegou a me dizer que já tinha conversado por telefone com ele, que ele já estava em... Conversou comigo. Eu vou explanar aqui, Ana. Conversou comigo, a gente se falou mais cedo e aí eu te passei essa informação. Casa, e há aqui uma guerra de versões que a gente vai ter que ver como se esclarece daqui para frente. Os aliados lá nos Estados Unidos de Ramagem dizem que houve sim uma interferência agora com o governo dos Estados Unidos, dentro do MAGA, dentro da Casa Branca, que isso teria ajudado. Não houve uma interferência. A gente tem boas relações e explicou a injustiça que estava acontecendo. Não houve interferência. A gente não interfere no governo americano. Porra, agora eu interfiro no governo americano. O que é isso, gente? Não houve uma interferência. Agora, esse aqui é o país da lei. O país da lei.
O que a gente precisou foi de boa vontade para explicar e desfazer o entrapment, né, a emboscada que a Polícia Federal tinha feita para o Ramagem com uma falsa comunicação de crime, inclusive com uma vigília clandestina, uma investigação clandestina com policiais que estavam violando, inclusive, os termos do seu visto nos Estados Unidos, que não permite que eles fizessem vigilância de perseguidos políticos. Então não é interferência, né? Não vou dizer, Paulo, você interferiu. Como interferiu? Eu falei com as pessoas do nosso relacionamento para ter a oportunidade de explicar as coisas. Se as pessoas dão credibilidade ao que a gente fala, ué, o que eu posso fazer? Dado nessa soltura do Ramagem e que ele não vai responder a nada. Além disso, dão como certo o asilo que ele receberá. Agora, ele não responderá a nada porque essa história de cooperação internacional contra o crime organizado é absolutamente fajuta, como eu disse no primeiro dia. Eu disse desde o primeiro dia que o Andrei estava mentindo. Houve, claro, algum grau de comunicação, e a gente viu até uma vigilância clandestina das forças policiais brasileiras, que passaram a informação para oficiais de baixo escalão lá do ICE, que foram ludibriados, talvez. Ainda não está muito claro o que aconteceu. Mas a história de cooperação internacional não faz sentido. Já expliquei, cooperação internacional tem que ser feita através do acordo de extradição. Eu já mostrei aqui a reportagem da BBC, onde eles dizem que deram um migué para tentar evitar a negativa do Marco Rubio. E o processo de asilo do Ramagem, a gente tem certeza de que será concedido, se é que é possível ter certeza a respeito de qualquer coisa administrativa, né? Quando a gente fala aqui certeza, a gente fala de 99% de certeza, porque os Estados Unidos reconhecem, o Congresso dos Estados Unidos reconhece em vários documentos oficiais, várias audiências públicas, que existe uma ditadura no Brasil e uma perseguição política. A gente tem reconhecimento do Departamento de Estado nos seus documentos oficiais de que existe, a gente tratou disso um mês atrás, novos documentos mostrando uma ditadura do judiciário brasileiro. A gente tem declarações do próprio presidente Donald Trump, o Ramagem é condenado no mesmo caso que o presidente Bolsonaro. A gente tem ampla documentação, o próprio juiz foi sancionado pela Lei Magnitsky, todos os outros envolvidos no processo foram sancionados com perda de visto. Então, e além disso, nós temos várias autoridades brasileiras, inclusive o senador que lidera as pesquisas, Flávio Bolsonaro, que fez manifestações públicas em defesa do Ramagem, e além disso, nós tivemos ontem a própria Comissão de Relações Exteriores, hoje, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara do Brasil, enviando informações para as autoridades americanas, dizendo que a perseguição do Ramagem é política. Ora, esse é o caso de asilo mais robusto do planeta Terra. Nunca os Estados Unidos, eu acho que tiveram um caso tão robusto de asilo. Não tem nada mais documentado que isso. E as pessoas às vezes não entendem, porque é difícil explicar o trabalho, mas boa parte do trabalho que as pessoas falam assim, e agora, o que vai mudar? O Alexandre vai cair? Eu falo assim, não, mas graças a esse tipo de coisa, nós temos condições de construir casos robustos de asilo, como o caso do Alexandre Ramagem. Isso é trabalho, isso é fruto de trabalho, e por isso que a gente tem tanta confiança, Ana Flor. Aí a outra versão, né? Polícia Federal, dentro do governo brasileiro, ainda há a visão de que Ramagem vai responder, sim, a todo esse processo, que uma extradição é possível, afinal ele é condenado no Brasil. São questões... Extradição é possível porque ele é condenado no Brasil. Lembra? Expliquei a diferença entre deportação, que era o que estava em curso, em discussão, e extradição, que é um processo que tem que passar por onde? Pelo Departamento de Estado. Quem foi que trabalhou pela soltura do Ramagem? As mesmas pessoas que vão decidir sobre a extradição dele. Questões que envolvem toda uma discussão jurídica, e a gente sabe que o governo dos Estados Unidos, via ICE, tem agido de formas diferentes, dependendo de quem é preso. Há pessoas presas pelo ICE nos Estados Unidos que estão com o processo de asilo em andamento e não, o ICE sequer quer saber disso, né? Algumas pessoas são deportadas. Mas peraí, então agora estamos admitindo que era uma questão imigratória e que ele tinha sido preso pelo ICE por uma questão imigratória. Está estabelecido isso agora? A versão da Polícia Federal, então,
estabeleceu-se na imprensa de que a Polícia Federal mentiu, então, falando em cooperação internacional, de cooperação internacional contra o crime organizado. Caiu por terra. É isso? Inclusive nesse meio de processo. Ramagem tem um pedido de asilo, sim, a gente vai ter que ver se isso vai andar, se vai ser concedido, ou se ele passa a responder por questões imigratórias, né? Afinal, ele estava já com visto vencido, passaporte diplomático vencido, cancelado, na verdade, né? Então, aqui tem um grande embate. Aqui tem uma confusão enorme, eu tenho que falar isso, explicar isso para a Ana Flor. Passaporte não muda o seu status nos Estados Unidos. O Alexandre também já se confundiu com isso. Você pode cancelar o passaporte quem que você quiser. Isso não muda em absolutamente nada o seu status e a sua situação legal, ainda mais se você tiver um pedido de asilo. Afinal, imagina, você faz um pedido de asilo, aí o governo que está te perseguindo cancela seu passaporte e você é deportado. É claro que isso não tem a menor interferência, tá? Só saibam disso. E a outra coisa que vocês precisam saber, eu não sei o quanto que isso foi divulgado, eu vou falar aqui, mas eu não sei se o quanto que isso foi divulgado. Os imbecis, os trapalhões. Os trapalhões dos oficiais clandestinos da Polícia Federal aqui tentaram dizer que porque o Ramagem usou o seu passaporte brasileiro cancelado como documento de identificação, que ele tinha cometido falsidade ideológica porque aquele passaporte não era mais válido. O Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que estão atuando aqui, devem estar aqui vigiando a minha casa, vão andar com a rola de fora para mostrar para eles, assim, tomara que vazem as fotos, que já é sempre uma campanha muito positiva para o lançamento do meu projeto de OnlyFans em 2027. Trapalhões, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando o Alexandre, lá com a canetinha mágica dele no Brasil, resolve cancelar o nosso passaporte, este cancelamento tem efeito no Brasil. Vocês dão um migué de avisar a Interpol que o passaporte foi roubado. E isso faz com que o sujeito possa ser parado em portos internacionais. Mas como documento de identificação, ele continua válido em território americano. Por quê? Porque a ordem de cancelamento do passaporte, obviamente, por definição, só tem valor dentro da jurisdição do Brasil. Entenderam? Não muda o seu status de visto e não é falso. Eu tenho um passaporte brasileiro, está em algum lugar que eu não me lembro mais. Mas eu tenho um passaporte brasileiro. Esse passaporte brasileiro está cancelado. Como documento, eu não preciso porque eu tenho outros documentos de identificação. No caso com o Ramagem não tinha. Mas como documento de identificação, ele continua plenamente válido. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Didi, o Dedé, Mussum e Zacarias, da Polícia Federal, resolveram pedir a um juiz federal americano a prisão do Ramagem por falsidade ideológica. Obviamente, o juiz americano negou. Porque essa merda aqui não é a várzea que se tornou o Xandaquistão. Isso que eu tô falando, não sei se saiu na imprensa, tá? Eu não sei se o Andrei Mocó, como estão dizendo aqui no chat, falou isso para a imprensa. Então, o que eu quero dizer a vocês? Eu ainda estou no vídeo da menina, né? Já estou ficando de porra. A soltura de Ramagem é ruim, é uma ação ruim para o governo brasileiro, né, para a atuação do governo brasileiro, que tentava mantê-lo preso enquanto não conseguia o retorno dele ao Brasil. E o que a gente vai ter que ver é como isso se dá a partir de agora. Tudo indica que é uma decisão, muitas vezes, pessoal, do próprio Trump, do gabinete pessoal. Então, acho importante a gente olhar para este momento. A informação que eu tenho é que o Ramagem está sem celular, não está falando mais com a imprensa e que, enfim, vai aguardar agora a decisão do governo dos Estados Unidos. Lembrando, Marcelo, por fim, que o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive havia me dito na segunda-feira, que a prisão do Ramagem teria acontecido a partir de uma participação de um delegado de polícia brasileiro que está atuando dentro do ICE. Olha que loucura, um delegado brasileiro atuando dentro do ICE. Que bizarro. Que bizarro. Tem o vídeo da Thaís Hered aí, por favor? O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto nos Estados Unidos. Ele foi preso
pelo ICE, a Polícia Imigratória dos Estados Unidos, e estava preso em função de documentos ali. Ele está em situação irregular nos Estados Unidos. A prisão dele aconteceu na última segunda-feira, ou seja, no começo da semana. Ele ficou, portanto, poucos dias preso. Ele foi preso, segundo a polícia. Eu não precisei nem de 72 horas dessa vez, hein? Tic-tac, 72 horas. Dessa vez foram menos de 20, 72, foram 48. Polícia Federal, por causa de uma cooperação entre as duas, entre a Polícia Federal e a aparato de segurança dos Estados Unidos, e os seus aliados diziam que não, tinha sido uma prisão aleatória, mas de qualquer forma, essa informação que a gente acaba de confirmar, e por isso Jussara Soares chega com essa participação especial, que ela é que tem os detalhes. Jussara, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você e a todos. Acabamos de obter a confirmação que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi liberado nesta quarta-feira, 3 dias depois de ter sido preso pelo ICE nos Estados Unidos. Essa informação primeira foi nos passada pelo empresário e apresentador Paulo Figueiredo, dizendo que Alexandre Ramagem já está na sua casa, após ter passado 3 dias detido, quando ele foi flagrado com visto vencido. Não há mais detalhes sobre essa soltura de Alexandre Ramagem, Mas foi visto vencido ou foi cooperação internacional contra o crime organizado? A Polícia Federal já foi informada que Alexandre Ramagem está solto. Segundo me disse Paulo Figueiredo, Ramagem já está na sua casa e também deve evitar declarações depois dessa soltura. Segundo as informações de aliados de Alexandre Ramagem, eles foram 3 dias de muito trabalho intenso para que Alexandre Ramagem fosse solto. A gente relembra aqui, Thaís, a gente noticiou que ao longo dos últimos dias essa prisão de Alexandre Ramagem. As informações que nós tínhamos era que ele foi preso quando foi flagrado uma infração de trânsito. Quando as autoridades americanas checaram as informações, ele estaria com visto vencido. Ele ficou preso, as informações que a gente tinha até então... Apuraram, demorou 3 dias para apurar exatamente a versão que eu disse no dia do meu primeiro tweet? Que ele ficaria preso até passar por uma audiência de custódia, mas os aliados de Alexandre Ramagem dizem ter trabalhado nesses últimos dias para que ele fosse liberado. Segundo a Polícia Federal, não há mais informações sobre os motivos dessa soltura de Alexandre Ramagem. Também Ué, mas não tinha uma cooperação internacional? A Polícia Federal não tem informações agora? Quando o Ramagem foi preso, a informação saiu na hora. O Andrei deu entrevista, parabenizou o capanga dele aqui, o Mussum, o Zacarias, que estava aqui na Polícia Federal daqui. Uma coisa maravilhosa. Agora estão sem informação, a Polícia Federal está sem informação. Me liguem aqui, eu vou dar o número do telefone vermelho aqui para vocês. Vocês me liguem, eu atendo vocês. E aí eu passo as informações. Paulo Figueiredo, que, como eu disse, é um aliado de Alexandre Ramagem e é uma pessoa que tem mantido contato com o Departamento de Estado americano, também disse que não se estenderá nesses esclarecimentos neste momento sobre a soltura de Alexandre Ramagem. Thaís. Lembrando, ele tem um pedido de asilo político, né, Jussara, e conta com essa influência que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sempre declararam ter, de alguma forma, sobre a Casa Branca. Vamos entender agora exatamente qual será esse processo e se houve ou não alguma interferência política nessa decisão. Jussara, obrigada, minha querida. Boa noite para você. Não tem o vídeo que eu tinha botado do Joel Pinheiro? Não tá aqui no roteiro, mas não tinha o vídeo do Joel Pinheiro? Eu quero o vídeo do Joel Pinheiro também. Falando sobre a diferença de versões. É um vídeo da Globo News. Deve ser um desses que estão aí, Gabriel. Tem algum da Globo News que a gente não passou ainda? Acho que aparentemente não. Eu tinha mandado no grupo, mas tudo bem. O vídeo era o Joel Pinheiro dizendo, não, a gente tem que ver qual que é a versão que está correta, porque tinha a versão da Polícia Federal e tal. Quando eu participei de uma entrevista no Metrópolis com a Neila na segunda-feira, eu disse, o tempo vai dizer quem tem a razão. Enquanto estavam todos, não, nós fazemos jornalismo sério, ninguém sabe o que estava acontecendo. Enquanto estavam fazendo isso, eu falei, o tempo vai dizer quem tem a razão. Isso não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com ego, tem a ver com observar as coisas como elas são. Se você conversar com as pessoas, for atrás e tiver as informações primárias, você vai saber o que está acontecendo. Vai saber o que está acontecendo. Bom, eu acho que isso foi... Eu estava vendo um vídeo do Tony de Paula aqui,
porque sei lá por que o Instagram, o X, resolveu mostrar um vídeo do Otônio de Paula, mas até ele estava dizendo que essa era uma vitória muito grande do Eduardo Bolsonaro. E é óbvio que é. É evidente que é. Né? A gente tinha o Lula, o presidente da República, resolveu fazer chacota com o meu post no X e quebrou a cara, né? Tem um vídeo do Lula aí? Vim para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multa via não. Ele foi preso e já estava condenado a Não foi preso assim? Ah, entendi. 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não, cachaceiro! Ele não vai, querido. Não vai. Brincadeiras à parte. Como eu disse, hoje é um dia de comemoração e eu disse que ia fazer uma live com o Macallan, mas percebi que eu não tinha nenhum Macallan. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu acho Macallan um whisky medíocre. É dos single malts, é o single malt mais sem graça industrial, o single malt de quem não entende single malt. É coisa de Novo Rico, é coisa de Vorcaro e Alexandre de Moraes e Andrei. E eu queria até fazer a brincadeira, porque eu sei que o Andrei, que foi pego na mentira, gosta muito de tomar Macallan. Falei, eu devo ter algum Macallan aqui em casa. Não tinha, porque eu acho Macallan um whisky mediano. Como eu falei, um whisky medíocre de Novo Rico. E achei que tinha muito mais a ver, em vez de tomar Macallan, tomar esse single barrel bourbon, um bourbon whisky americano, porque é realmente, ao contrário do que o Otávio Guedes fez chacota, esse aqui é o país das leis. Né? O que foi feito? Qual foi o trabalho que foi feito? E méritos para a Imigrex, que prestou assistência ao Ramagem, não o deixou desamparado em momento algum, se prestou muito bem os esclarecimentos que precisavam ser prestados do ponto de vista legal, e aí só precisamos, e obviamente isso foi necessário escalar e chegar, e graças a Deus a gente tem bons acessos, né? E antes que me perguntem, a Imigrex, o Ramagem foi cliente pro bono da Imigrex, então não fiz isso por nenhuma questão financeira, eu não ganhei nenhum centavo nesse processo, pelo contrário. Mas o que a gente fez foi prestar os esclarecimentos. A Imigrex, a Imigrex prestou os esclarecimentos quando foi instada a tal, e o Ramagem, a situação dele, como eu disse desde o meu primeiro post, a situação dele era legal e nós esperávamos a liberação rapidamente. Não tão rapidamente quanto acabou sendo, e a gente tem que agradecer muito à administração Trump, agradecer especialmente ao secretário Marco Rubio, agradecer as pessoas do Departamento de Estado, agradecer as pessoas da Casa Branca, obviamente, em primeiro lugar, ao próprio presidente Trump, porque sem ele, caso isso fosse algo que fosse contra a vontade deles, isso não seria possível. Mas, em termos de velocidade, né, Ramagem não teve que esperar o que eu esperei. Eu contei aqui um pouco a minha história. Eu precisei de 17 dias porque foi o tempo para eu ver um juiz. E aí eu fui solto sob fiança por um juiz. O Ramagem não precisou de nada disso. Ramagem não precisou. Ramagem foi solto por uma ligação dizendo: solte o Ramagem. Essa pessoa está detida e essa pessoa é um perseguido político que está em situação regular nos Estados Unidos, e talvez um dia eu possa contar mais sobre os bastidores. Eu acho até que é possível que saiam mais notícias sobre o bastidor dessa história. Essa luz está piscando. Mas por que eu estou falando tudo isso? Olha o uísque agindo. Estou falando tudo isso porque o Ramagem não precisou passar por isso. Né? Não precisou por quê? Porque esse é o império da lei. Os Estados Unidos é o rule of law, né? O império das leis, não é o Xandaquistão.
onde o Alexandre manda prender, manda soltar quem ele quiser. Existem regras aqui, existem normas aqui. Por que eu estava confiante, dizendo que o risco de deportação do Ramagem era nulo? Ora, porque eu sei como a lei funciona dentro dos Estados Unidos, né? A própria Ana Paula fez chacota com a situação da Carla Zambelli, que é uma situação muito triste, e eu disse de fato que há uma confusão, né? Eu disse que a Carla Zambelli não estava presa, no momento onde ela não estava presa, e alguns dias depois ela foi presa, e aí pegaram o meu post eu dizendo que ela não estava presa, disseram que era da época que ela estava presa, e eu disse que ela não seria extraditada. Em primeiro lugar, vamos aos fatos. Quando eu falei isso, eu falei de palpite, igual fazem em determinados lugares? Não, eu falei isso porque eu conversei com a Carla Zambelli, com o marido da Carla Zambelli, com pessoas que estavam na Itália e com o advogado da Carla Zambelli. Conversando com essas pessoas, eu saí com a convicção, e também aproveitei e fiz bastante pesquisa própria, saí com a convicção de que ela não seria presa, de que ela não seria deportada, não seria extraditada, para usar o termo correto. Até agora ela não foi. Então, até agora, permanece o que eu disse. Carla Zambelli não foi extraditada e eu espero que não seja. Posto isso, apesar de eu ter buscado o máximo de informações possíveis, é óbvio que eu conheço muito menos do funcionamento da legislação italiana do que eu conheço sobre a legislação brasileira. Ora, eu sou um sócio de uma empresa de assistência imigratória. Eu passei por tudo isso pessoalmente e consultei os melhores advogados que existiam à época nesse sentido. E, obviamente, eu tenho uma relação e conheço bastante o funcionamento do governo americano. Então, quando eu falo as coisas, não é ninguém sabe, etc. É uma informação mais bem fundamentada. Mais do que a da Carla Zambelli. E se eu estiver errado no caso da Carla Zambelli, gente, eu estou errado, paciência, errei. Busquei a informação da melhor forma que pude, busquei com as fontes primárias, me informei e cheguei a uma conclusão equivocada. No caso do Ramagem, eu tinha um grau de certeza muito maior, porque eu sei como funciona e sei que nos Estados Unidos como é que funciona o processo. Para esse processo agora de extradição, eu também sei como funciona o processo. E sei que não há extradição porque o que o Ramagem fez não é considerado crime dentro dos Estados Unidos. Então, eu digo que as chances de deportação eram nulas, porque ele precisaria passar por um juiz de imigração e teria a oportunidade de apresentar o caso dele, que era muito robusto. Não precisou, acabou sendo libertado sem passar por um juiz de imigração. Vamos ver como é que vai ser o processo migratório dele daqui para frente. Eu acho que está muito bem tratado. A Imigrex faz um trabalho muito bom e contrata bons advogados e funciona muito bem, eu não estou preocupado com isso. No processo de extradição, eu também considero a chance nula. Como eu disse, as pessoas não... Talvez a Ana, por exemplo, não lembre quando eu disse contra tudo e contra todos que Alan dos Santos não seria extraditado, né? Quando todos diziam que o Alan dos Santos seria extraditado, o próprio Alan pode dizer isso, que eu era o único que, porque já tinha passado por isso, dei a ele o caminho das pedras, falei, você não será extraditado. O Alan dos Santos não só não foi extraditado, como constou, existe a negativa do governo americano para a extradição do Alan dos Santos, porque não há crime no que ele fez aqui nos Estados Unidos. Então, não tem nenhuma arrogância nisso, é simplesmente chamar de jornalismo sério, talvez, mas posso chamar de boa informação, posso chamar de alguma coisa do tipo. E a confiança nos Estados Unidos é muito maior do que a confiança na Itália. Os Estados Unidos ainda vale a lei aqui, e eu sabia que o Ramagem estava bem amparado pela lei, né? Então, eu acho que é isso. E eu deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao governo americano. Tem uma imagem aí do meu brinde com Donald Trump. Olha aí, os invejosos haters vão dizer que é montagem. Igual o Trump no meu casamento. As pessoas vão dizer que é inteligência artificial, né? Então,
É isso. E aí, o que a gente vai fazer? Amanhã, mais uma vez, eu embarco para Washington com o deputado Eduardo Bolsonaro, porque nós continuamos a manutenção da nossa relação, temos outras pautas para tratar, vamos passar o dia em reunião, acordo cedo amanhã para viajar, não teremos Paulo Figueiredo Show por conta disso, e o trabalho vai continuar. E as pessoas podem continuar me xingando, dizendo que, fazendo chacota, agindo de forma despeitada, me chamando de soberbo, me chamando de ególatra, me chamando do que quer que seja, e eu vou continuar ouvindo os xingamentos e vou continuar fazendo o bem, porque no final das contas, hoje, Ramagem vai dormir com a esposa e com as filhas. Aliás, quero fazer mais um ponto aqui. Ramagem é um homem de muita sorte. Ramagem é um homem afortunado. Por quê? Porque ele foi solto? Não. Pela forma espetacular que a esposa dele, a Rebeca, lidou com tudo isso. Porra, eu vou te falar um negócio aqui, um elogio público muito respeitoso. Além de ela ser uma mulher bonita, ela é uma mulher forte, de fibra, porreta. Porreta. Mulher forte. Foi uma guerreira que fez de tudo para tirar o marido e saiu com cabeça em pé. Segurou a família. Eu digo que ele é um homem de sorte porque vocês não sabem como ele é como pai. Ramagem é um pai presente. Ramagem é um pai que leva filhas na escola. Ramagem é um pai que que coloca tempo de qualidade com as filhas, que as filhas é prioridade, e as filhas são loucas nele. E isso é que faz um homem afortunado. E para mim é essa a grande recompensa. E eu quero comemorar com vocês. Hoje é um dia de comemoração, porque Ramagem vai dormir com a família. O bem foi feito. Em tantas batalhas que a gente tem contra o mal, e várias delas a gente perde, hoje o bem foi feito. O bem foi feito. E graças a Deus. Ela coloca, no vídeo que a Rebeca coloca, é um hino de igreja aqui, né? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Que significa, em toda a minha vida você sempre foi tão fiel. Em toda a minha vida você sempre foi tão bom, tão bom. Então eu falo assim, I will sing of the goodness of God. Eu vou cantar sobre a bondade de Deus. E a bondade de Deus. Deus é que fez, Deus é que agiu, Deus, o mérito é dele. A gente agradece ao Trump, a gente procura ser instrumento e contribuir, mas essa foi a vontade de Deus. Deus é o Senhor, e o Ramagem é um homem de sorte de ter uma família espetacular como essa. E o outro componente que vocês não conhecem sobre o Ramagem é que ele é um cara extremamente querido. Ramagem é um cara extremamente querido. É querido pelos seus pares. Flávio adora o Ramagem. O Eduardo adora o Ramagem. Pessoalmente, não tem quem não goste desse cara. É muito difícil não gostar desse cara. Paulo Figueiredo tem um monte de gente que odeia e tem algumas pessoas, poucas, que gostam. O Ramagem é o contrário. Todo mundo gosta desse cara. Talvez não os caras do Comando Vermelho, do PCC, do PT e tal, mas de um modo geral todo mundo gosta dele, cara. E Deus é bom. Deus é bom. É isso que a gente tem que dormir pensando hoje. Festejem. Eu vou terminar aqui a minha dosezinha de bourbon. Muito feliz. E é isso. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Aliás, deixa um recado aí para quem quiser apoiar o meu trabalho, é sempre bom.